Olá! Eu tenho recebido algumas dúvidas a respeito de qual é o primeiro passo para começar a investir, por onde eu devo começar. Então, eu resolvi fazer um vídeo só explicando esse passo a passo, com bastante clareza, com bastante critério. Eu digo que investir é o último passo de um longo processo que você tem que saber tanto da sua vida, das suas finanças pessoais, como questão de cenário também externo. Então eu vou falar o passo a passo para vocês com clareza, espero que faça sentido e qualquer dúvida depois continue me mandando mensagens. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro passo é você conhecer as suas finanças, né? Você saber quanto que te sobra no mês para você guardar, para depois fazer o seu investimento. Depois que você pega o seu salário e tira tudo que todas as suas dívidas, todas as suas contas, as contas de aluguel, de transporte, coisas que não tem como você tirar, são obrigatórias, né? Depois, quanto que sobra para você ter o seu momento de lazer, de viagem, de passeio, de bares, de restaurantes, enfim. E aí, quando você tirar tudo isso, aí sim você vai ver quanto que sobra para você guardar. É muito legal também essa regra, que inclusive eu já tenho um IGTV falando sobre a regra 50, 30, 20, lá tá mais detalhado. Se você tiver dúvida nesse primeiro passo, pode ir lá procurar aqui que já tem falando só sobre isso. Além de você saber quanto que sobra para investir, você também vai saber o quanto que você excede nos outros critérios, de onde você pode enxugar um pouco mais para sobrar mais para você guardar. Então eu acho primordial esse primeiro passo de organização das suas finanças pessoais. Te dá clareza para muita coisa. Então, feito isso, agora você vai pegar o que você consegue guardar e vai montar a sua reserva de emergência. A reserva a gente já falou aqui também, que é aquele dinheiro que você guarda para uma situação de urgência, emergencial, como diz o próprio nome. Você foi demitido, está passando por uma crise como essa que a gente está passando agora, o seu carro quebrou, o seu celular quebrou, enfim, é alguma despesa que você vai ter e você não contava. É uma situação inesperada. Então, tendo isso em mente, é importante que você aplique essa quantia da sua reserva de emergência em algum investimento de renda fixa que apresente baixa volatilidade, que o risco seja muito baixo. É claro que o risco baixo, naturalmente, o rendimento vai ser baixo também, porque o rendimento é proporcional ao risco que o investimento apresenta. Mas como é para você guardar para alguma questão de urgência, não tem importância que você não ganhe tanto em termos de rendimento. Desde que fique lá guardado, isso pode ser em Tesouro Selic, em algum CDB de alguma instituição, enfim, são investimentos de renda fixa. E também tem que tenha uma liquidez alta. O que é uma liquidez para o mercado financeiro? É a capacidade que um título tem de se transformar em dinheiro com facilidade. Então, se você aplicou o mês passado e vai precisar esse mês por alguma questão de saúde, por alguma questão de urgência, você consiga ir e resgatar. Tem alguns títulos, alguns investimentos que tem carência, então você só consegue resgatar daqui a 3 anos, 5 anos. Isso não é interessante para ter a sua reserva de emergência, porque a qualquer momento você vai precisar, você não sabe quando você vai precisar. Então, que ele apresente uma segurança e uma liquidez boa também. Então, depois desses 2 passos, o próximo é você abrir uma conta em uma corretora do seu gosto, a seu critério. Ao abrir a conta, você vai responder uma série de perguntas que vai definir o seu perfil, o seu API, o seu perfil de investidor. E nele você vai saber se você é conservador, moderado, arrojado, agressivo. A nomenclatura pode mudar dependendo da corretora que você abrir, mas
a finalidade ela é basicamente a mesma. É mostrar se você tende a preferir que o seu dinheiro fique mais seguro, você não tenha muito preparo para ver o seu valor, o seu dinheiro investido reduzir, perder com alguma situação de crise como essa, enfim. É o seu perfil, isso deve ser muito respeitado. Respeitar o seu perfil de investidor é respeitar os seus limites. Então, é muito importante. Se você é conservador, vai mais para investimentos de renda fixa. Se você é um investidor mais arrojado, mais agressivo, você vai mais para ações, para derivativos, para fundos multimercado que tenham oscilação maior. Então, é importante você descobrir o seu perfil e você respeitar o seu perfil. Então, depois disso, depois que você já tiver o seu perfil definido como investidor, você vai montar a partir daí a sua carteira. Então, como eu falei, conservador, você vai descobrir alguns títulos de tesouro, alguns CDBs de banco, letras de crédito imobiliário, enfim, tem uma série de opções de renda fixa, tem outra gama de opções de renda variável que você vai montando aos poucos a sua carteira dentro, né, dessa limitação. Depois disso, você vai começar a estudar, a ler, a ficar por dentro das notícias. Então, ler livros, a gente tem aqui algumas indicações de livros para quem está começando a investir, para quem já tem até uma certa experiência. Então, tem livros muito bons que te ajuda a ter um norte, te ajuda a ter um autoconhecimento nesse sentido de investimento. Depois dessa parte, né, outra situação, uma outra dica muito importante é estar por dentro do cenário que a gente está, político, econômico. Eu tenho um vídeo falando também sobre a importância de política e de economia. Elas andam juntas, não dá para separar. A política impacta diretamente o mercado financeiro, as ações, a economia do país. Então, você entender o que está acontecendo hoje na nossa política te faz ter mais certeza do passo como investidor que você quer tomar. Conhecer empresas, eu acho, se você é um investidor mais moderado, no qual dê para colocar ações na sua carteira, comprar empresas, né, se tornar sócio de alguma empresa, uma dica que é o que eu uso para mim, e se fizer sentido para você, é legal usar também, que é investir em empresas que você acredite, que os princípios dela estejam alinhados com os seus princípios, que você acredite. É claro que a empresa precisa dar lucros, é claro que tem essa parte técnica também, tem essa parte das finanças da empresa. Se você não souber fazer isso, não se preocupe, que tem assessores de investimento que faz isso para você. Tem um post falando sobre valuation aqui, que eu deixo isso claro, que é estudar o quanto que vale uma empresa. Mas acho que antes de você ir atrás de saber quanto que está valendo uma empresa, é importante antes você saber, qual é o tipo de empresa que traz um impacto social, né, que traz algum valor para a sociedade. São nessas empresas que eu invisto e que eu indico vocês também a procurar, que faz sentido para vocês, que agrega valor. Aí, tendo essas empresas em vista, você vai atrás de saber qual é o investimento, qual é o lucro dela, como que tá o caixa da empresa. Então, basicamente é isso. Investir realmente é o último passo de uma longa jornada, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento também do seu dinheiro. Ficar por dentro. Não existe dificuldade em investir, existe um esforço, uma disciplina, uma vontade de estar por dentro, porque é muito importante você estar por dentro da economia, da política doméstica do nosso país e fora também.
do exterior, porque acaba afetando, tá todo mundo, tudo tá ligado. E é isso, espero que tenha feito sentido, que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, por favor, mandem mensagens.